Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 701. Conversa porque vocês estão aqui. Saiam imediatamente, eu não preciso continuar com o assunto. Olhando para Tirante, o quinto príncipe soltou uma risada fria e disse: um lacaio de Fan Xingjian quer me impedir. Agora mesmo, enquanto usava a armadura de nanotecnologia e tinha o primeiro imperador para apoiá-lo, o quinto príncipe não estava com medo nem um pouco. Contanto que o oponente não estivesse no nível de um rei mago, ele seria capaz de lutar contra eles ou recuar com facilidade. Então, e se você me adicionar? Conforme a pessoa falava, um brilho que era como o do sol subiu no céu também. A figura humana que flutuava ao ser envolvida pelo brilho branco era o príncipe Felipe. O brilho ao seu redor parecia material, e toda sua pessoa estava envolta em um corpo de luz semelhante ao do sol. Era o físico que ele havia condensado com sua vontade marcial. Este especialista de longa data, que acumulou seus poderes por várias décadas, finalmente entrou no nível 2 do nível divino alguns meses após a metamorfose do mundo. Simultaneamente, o quarto príncipe também saltou para o céu. Havia mais de 10.000 sombras de espadas flutuando atrás do quarto príncipe. Todos eles foram condensados a partir de camadas de luz verde. Claramente, depois de obter o legado do Hades Vault com o mundo passando por uma metamorfose, esse gênio da família real finalmente alcançou o nível divino depois de passar dias e noites de trabalho duro em seu cultivo. Agora, havia Tirante que estava no nível 1 do nível divino, Felipe que estava no nível 2 do nível divino e o quarto príncipe que estava no nível 1 do nível divino. Os três especialistas de nível divino estavam em três posições diferentes, cercando o quinto príncipe e o primeiro imperador. As vontades marciais dos três especialistas continuaram se acumulando, e um poder aterrorizante continuou a fervilhar de um lado para outro, criando círculos de ondulações no espaço. Na academia regional, inúmeros alunos e professores, assim como Zhou Xingwen e os outros, observavam 5 especialistas de nível divino no céu. Os olhares de inúmeros especialistas da Great Eastern City também se voltaram para eles. A destreza dos 5 especialistas de nível divino era muito surpreendente, então como os especialistas que estavam por perto não se sentiram atraídos por isso? Pensar que existem 3 especialistas de nível divino vigiando a academia regional da região do Grande Oeste. Que incrível! 3 especialistas em nível divino. As habilidades das pessoas sob Fan Xingjian são incríveis demais. Eu me pergunto quem são as outras 2 pessoas. Eles estão com problemas. Zhou Xingwen estava na academia com Robert, Anthony e os outros atrás dele. Olhando para a cena no céu, Zhou Xingwen sorriu e disse: eles não devem ter esperado que o quarto príncipe tirano tivesse atingido o nível divino, e que o príncipe Felipe também tivesse atingido o nível 2 do nível divino. Com esses 3 especialistas de nível divino vigiando, pode-se dizer que a região do Grande Oeste é tão estável quanto a montanha Tai. Os olhares dos outros também refletiam uma pitada de confiança. Zhou Xingwen e Rota, e até mesmo Anthony, Robert e os outros que foram os primeiros cavaleiros de transição, todos passaram por sua segunda transição. Afinal, com a metamorfose do mundo, a densidade das partículas de éter aumentou tremendamente. Além disso, todos eles haviam cultivado até o 5º nível das impressões místicas e suas aptidões agora eram de primeira qualidade. Quando as condições estivessem maduras, eles seriam capazes de entrar no nível divino. Mesmo os poucos mais fortes, por exemplo, Anderson, Rota e Zhou Xingwen, alcançaram o 2º nível de transição 29 e começaram a se esforçar pelos 5 níveis de perfeição no nível semideus. Além dos 3 especialistas de nível divino que estavam no céu, a influência que Fan Xingjian deixou para trás na região do Grande Oeste havia se expandido sem saber. Quase superou o efeito das influências do nível divino do passado, como o Santuário da Lua Cheia e o Dragão Carmesim de 8 direções. Portanto, os olhos de todos estavam cheios de confiança. Além disso, se alguém incluísse o Jacob dos 7 grandes clãs, Lan Yu do Santuário da Lua Cheia e o Astral do Palácio das 10 Estrelas, haveria 6 especialistas de nível divino do lado de Fan Xingjian, excluindo ele mesmo.
Pode-se dizer que eles são uma força que pode influenciar a situação do mundo. Olhando para os 3 especialistas de nível divino diante deles, o quinto príncipe sorriu friamente. Como ele poderia prestar atenção aos 2 especialistas de nível divino de nível 1 e aos especialistas de nível 2 de nível divino? Um bando de pessoas primitivas que são completamente ignorantes do poder. O quinto príncipe sorriu, e a armadura de nanotecnologia sobre ele apertou. Fluxos de vontade marcial negra subiram no ar quando ele disse: submeta-se a mim e eu posso poupar suas vidas. Os olhos do quarto príncipe se estreitaram. Ele podia sentir uma aura familiar na voz e na vontade marcial da outra parte. Ele perguntou: quinto irmão? Isso mesmo, quarto irmão. Você e o segundo irmão estão fora do jogo há muito tempo. Você pode muito bem vir e se juntar a mim. No futuro, eu definitivamente darei a você o título de príncipe para me ajudar a cuidar de uma área. O quinto príncipe olhou para os 3 com uma expressão de gato provocando rato. Era como se ele não tivesse pressa em agir e quisesse se divertir aos poucos. Ouvindo as palavras do quinto príncipe, o quarto príncipe riu alto e disse: quinto irmão, você foi derrotado por Fang Xingjian algumas vezes seguidas, mas ainda se atreve a vir aqui? Você tem outra armadura divina em você agora. Por quê? Você está aqui para nos presentear com outro tesouro. Quando o quinto príncipe ouviu as palavras do quarto príncipe, seu semblante mudou e ele disse friamente: você não conhece nada melhor. Você acha que Fang Xingjian será capaz de vir e salvá-lo? Ele agora está cercado pelo Gold Magos e não consegue nem se conter. Além disso, a família real já apresentou um novo plano e apoio, mas o pai não veio procurá-lo. Você foi abandonado. O olhar do quarto príncipe se estreitou. Essa também era uma suspeita que ele tinha no mês passado. Com base nos batedores que ele deixou para trás na capital imperial, muitos especialistas desconhecidos apareceram de repente no palácio. Alguns deles tinham um poder insondável e podiam desencadear ondas espaciais. Eles pareciam ser especialistas em nível divino. No entanto, embora a família real tenha ficado muito forte e alguns grupos de magos tenham invadido algumas das grandes regiões, nenhuma das influências veio para a região do Grande Oeste. A família real também não o contatou, como se tivesse desistido dele. Isso também era algo que ele suspeitava e se sentia desconfortável. Neste momento, uma senhora de cabelos e olhos verdes que usava vestes verdes estava rindo enquanto voava ao lado dos 5 especialistas de nível divino. Ao lado dela, havia outra jovem de cabelos verdes que se parecia com ela, mas era muito mais jovem. A jovem disse: irmã mais velha, você tem certeza de que eles podem acabar com o quarto príncipe e os outros? Quem sabe? A velha senhora de cabelos verdes olhou para o campo de batalha enquanto sorria. Mas não é muito interessante vê-los lutando entre si. A jovem não conseguia entender. Você pediu os direitos para assumir a região do Grande Oeste da Associação dos Magos apenas para deixá-los lutar. Então por que não assumimos este lugar? Nós nunca vamos lutar, disse a senhora de cabelos verdes. Mas o crescimento de Fang Xingjian foi além de nossas expectativas. É hora de enfraquecê-lo um pouco. Dependendo deles. A jovem disse com certo desprezo enquanto olhava para o quinto príncipe. Não o menospreze, disse a velha senhora de cabelos verdes. Ele tem o melhor talento artístico do mundo. Se não fosse por causa de Fang Xingjian, ele seria o ponto crucial para ativar o Anel do Tempo. Ele poderia até ter sido capaz de dominar o mundo, afastar o ataque e criar uma idade florescente que poderia durar através do tempo. É ótimo que ele, Tian e o verdadeiro Lord Kingsan tenham unido forças e se tornado uma influência bastante significativa. Se eles lutarem contra Fang Xingjian, nos beneficiaremos, não importa qual lado vença. As 2 senhoras de cabelos verdes continuaram a conversar e se comunicar ao lado. Mas os 5 especialistas de nível divino pareciam não tê-los notado. Eles não podiam vê-los nem ouvi-los e não mostraram reação mesmo quando as 2 senhoras passaram por seus corpos. Esta era a magia negra a nível 10 dos magos de mantos verdes, as bruxas do caos, bênçãos da imperceptibilidade.
Como a única facção entre os magos que não participou de nenhuma forma de batalha, eles se esconderam na escuridão, mudando a direção da história do mundo várias vezes. Desta vez, foram eles que incitaram o quinto príncipe a vir para a região do Grande Oeste. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 702. Poder feroz. O quinto príncipe olhou para os três e disse: que tal? Não há como Fan Xingjian ser páreo para os magos de manto dourado, e vocês foram abandonados pelo Império. Subordinados, vocês poderão então ter uma chance de manter suas vidas na grande tribulação que vai acontecer no futuro. No entanto, Tirante muito se cansou do clamor do quinto príncipe e cerrou os punhos levemente enquanto dizia: ei, se você quer que nos submetamos, vença-nos em uma luta primeiro. Desta vez, serei eu. Para arrancar todo o equipamento de você. Enquanto lhe falava, ele enviou sua palma para fora, e a palma em erupção que pereceu Deus, que usava os princípios das reações nucleares, foi ativada instantaneamente. Um pilar de luz que parecia penetrar nos céus e na terra de repente entrou em erupção. Não apenas abrangeu completamente o quinto príncipe, mas também o primeiro imperador, que estava atrás do quinto príncipe. Altas temperaturas terríveis, ondas de choque, radiações e ondas de luz foram emitidas. As camadas de nuvens dentro de um alcance de várias centenas de lhes foram arrancadas. Ondas de choque violentas varreram o mundo e, se não fosse porque o príncipe Filipe e o quarto príncipe colocaram um escudo, toda a academia teria se tornado uma terra plana. A direção onde o ataque estava de frente se transformou em completa escuridão. O poder violento distorceu os raios de luz e espaço. O espaço tornou-se extremamente escaldante em um curto período de tempo, e a temperatura em um intervalo de várias dezenas de quilômetros continuou a subir. Um ataque tão violento estaria entre os 10 ataques mais poderosos, mesmo entre os especialistas de nível divino de nível 1. No entanto, sob um ataque tão feroz, tanto o quinto príncipe quanto o primeiro imperador apareceram ilesos quando a fumaça e a poeira se espalharam e o pilar de luz se dissipou. O quinto príncipe não estava apenas envolvido pela armadura de prata, mas também emitia um brilho prateado brilhante. Os vários efeitos do ataque que foram produzidos, incluindo energia térmica, altas radiações e ondas de choque, foram todos absorvidos pela armadura de nanotecnologia que ele usava. Atrás do quinto príncipe, o primeiro imperador foi envolvido por um gigante azul que tinha uma altura de 100 zangs. Cada poro e ruga do gigante podiam ser vistos claramente. Pode-se até sentir os batimentos cardíacos e a respiração do gigante. Era como se ele fosse uma criatura viva. Claramente, este era o físico marcial que o primeiro imperador havia condensado. Este especialista em nível divino de longa data também entrou no nível 2 do nível divino. No exato instante em que o quinto príncipe emergiu, ele se deslocou para trás de Tirante com um flash e o agarrou pelo pescoço. A vontade marcial negra jorrou e envolveu o corpo de Tirante. Você ainda se atreve a usar tais ataques infantis? Contra quem você pensa que está lutando? No momento em que o quinto príncipe entrou em ação, o quarto príncipe e o príncipe Filipe também entraram em ação. Com um flash de intenção de espada, o quarto príncipe executou todas as 7 técnicas de espada que representavam os legados do Adesvault. Surtos de poder que ferviam na consciência de alguém varreram, querendo sacudir a vontade marcial do quinto príncipe da armadura. As artes de espada do Imperador Celestial do Abismo Místico sempre foram principalmente para abalar a vontade marcial. Agora que o quarto príncipe alcançou o nível divino, aquela força fervilhante tornou-se ainda mais poderosa, criando muitas ondulações nos espaços por onde passava. O príncipe Filipe também agiu, condensando a luz ao seu redor na palma da mão. Raios de luz penetrantes, que quase poderiam causar a cegueira de um segundo cavaleiro de transição, foram emitidos. Uma espada leve saiu da palma da mão do príncipe Filipe. O reino da espada ao longo da verdade universal que ele estava realizando agora era completamente diferente de antes. Onde quer que a espada de luz passasse, o lugar se tornaria um estado de vácuo quando todo o ar e as partículas físicas fossem ejetadas. Ele perfurou o corpo do quinto príncipe quase na velocidade da luz,
E até mesmo a trilha de vácuo foi transmitida para o corpo do quinto príncipe. No entanto, o poder que poderia ejetar tudo físico não teve sucesso. Não apenas a armadura de nanotecnologia de prata não foi dilacerada pela força de repulsão, mas também brilhou cada vez mais e absorveu o poder da espada de luz branca. No momento seguinte, a força da espada trêmula do quarto príncipe também colidiu com a armadura de nanotecnologia. No entanto, o poder que poderia abalar a vontade marcial de alguém foi interrompido pelo poder da armadura de nanotecnologia então absorvido completamente. Tanto o quarto príncipe quanto o príncipe Filipe usavam expressões de grande descrença enquanto olhavam para a armadura que estava ficando cada vez mais brilhante. No entanto, o quinto príncipe não se importou com seus ataques. Ele lançou a mão que estava agarrando o tirante, jogando o último no ar. Sob o reforço do poder surpreendente, tirante quebrou 30 vezes a velocidade do som instantaneamente, rasgando a atmosfera e continuando a voar em direção ao espaço sideral. No entanto, em um piscar de olhos, o quinto príncipe veio atrás dele e deu um soco no peito de Tirante. Tirante soltou um rugido furioso, e a besta condensada em sua vontade marcial também soltou um berro furioso de forma explosiva. Então Tirante deu um soco que parecia estar cheio do peso de incontáveis montanhas, rios, mares e países. Diante desse soco que parecia aguentar o peso do mundo humano, o quinto príncipe, porém, apenas desferiu um soco violento. Quando os dois punhos se encontraram, o espaço dentro de um alcance de várias centenas de metros foi distorcido na medida em que se tornou como um buraco negro. E o mundo humano inteiro. Mesmo se você jogar o mundo aqui, eu vou esmagá-lo antes de você. Quando os dois punhos colidiram, Tirante sentiu uma chuva de sangue saindo de todo o corpo. E pensar que ele foi incapaz de se defender daquele poder feroz e quase foi espancado em pasta de carne quando mais uma vez mergulhou em direção ao chão em alta velocidade. Ah! O quinto príncipe riu loucamente e 12 buracos apareceram de repente na parte de trás da armadura de nanotecnologia, disparando chamas que se estendiam por mais de 1 quilômetro. Diante dele, o ar parecia ter se transformado em algo material. No entanto, seu corpo esmagou as camadas da atmosfera, que eram como placas de aço, enquanto ele perseguia Tirante enquanto trazia correntes de ar crescentes com ele. Para aí! Tanto o quarto príncipe quanto o Filipe alcançaram. A força da espada fervilhante do quarto príncipe foi varrendo, e a espada de luz na mão de Filipe também trouxe consigo camadas de esferas de luz empilhadas, colocando um escudo na frente de Tirante. É inútil. O quinto príncipe deu um soco novamente, destruindo a intenção da espada do quarto príncipe. Então ele pressionou com a palma da mão no espaço com uma força explosiva e esmagou as esferas de luz que Filipe havia colocado para proteger Tirante. Uma força violenta que abala o mundo explodiu de seu corpo. Mesmo sem executar nenhuma arte secreta, o poder de um especialista de nível 3 divino não era mais algo que Tirante e os outros dois poderiam afastar. Esta foi uma diferença em termos de força pura. Era como a diferença entre a força física de um aluno do primeiro ano e de um aluno do quinto ano da escola primária. Era como um abismo profundo e difícil de transpor. Tirante foi mais uma vez esmagado em carne picada, mas desistiu de fazer rabiscos. A vontade marcial cinza disparou, assumindo a forma da aparência de Tirante. Vamos parar de ficar na defensiva e apenas unir forças para atacá-lo diretamente. Vamos esmagar essa armadura sobre ele. Em um instante, os 3 especialistas de nível divino agiram simultaneamente. Um rugido de besta aterrorizante soou da vontade marcial de Tirante e, quando ele deu um soco, houve uma sensação como se o mundo inteiro tivesse vindo para baixo. Era como se todas as montanhas, rios e riachos do mundo inteiro estivessem presos nesse único soco. Este foi o soco mais forte de Tirante que combinou o credo dos magos de manto cinzento, a imagem do deus maligno cinza e a própria experiência de Tirante em artes marciais. Era seu ataque de força total. O quarto príncipe também entrou em ação. Uma sem-luz Ixeaven-Sword que foi condensada de sua vontade marcial apareceu em suas mãos,
E parecia haver um homem idoso que usava um chapéu com uma cortina de contas e uma túnica amarela aparecendo atrás dele. Era a imagem fantasma do imperador celestial do abismo místico. Quando a espada disparou, a lâmina da espada cortou o espaço como se estivesse cortando a superfície da água, criando camadas de ondulações que cercaram o quinto príncipe. Filipe também deu tudo de si, transformando toda a luz branca em uma esfera de luz do tamanho de um polegar. No entanto, exalava um brilho que poderia combinar com o do Sol. Era como se houvesse dois sóis brilhando em toda a região do Grande Oeste. Dentro da esfera de luz, as partículas físicas e a luz não foram as únicas coisas sendo ejetadas. Mesmo radiação, energia térmica e partículas de éter também foram ejetadas. O punho do tirano, as ondulações do quarto príncipe e a esfera de luz de Filipe foram todas em direção ao quinto príncipe. Ah, é inútil. 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 Com uma risada fria, uma miríade de sombras de punho irrompeu do corpo do quinto príncipe. A vontade marcial de Tirante foi esmagada e transformada em muitas esferas de luz contorcidas que tentavam se regenerar com grande dificuldade. Assim Lucius Eaves Sword, que o quarto príncipe havia condensado, foi esmagada. O trabalho árduo que ele gastou durante esse período para condensar sua vontade marcial falhou completamente. A esfera de luz de potência total que Filipe havia enviado poderia ejetar todas as partículas de éter. No entanto, uma esfera de prata saiu da armadura de nanotecnologia, envolvendo toda a esfera de luz e puxando-a para o peito do quinto príncipe. Uma bola de luz branca apareceu de repente no peito do quinto príncipe, e sua aura continuou subindo. Ele havia roubado o poder de Filipe diretamente. Com um único movimento, os 3 especialistas de nível divino foram todos derrotados. O quinto príncipe demonstrou uma proeza esmagadora, e toda a academia, assim como toda a grande cidade ocidental, ficou em grande choque. Olhando para as 3 pessoas diante dele, o quinto príncipe sorriu e disse: "Vou deixar vocês saberem hoje o que significa romper todos os poderes com um único golpe." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 703. Fim tirante. Filipe e o quarto príncipe olharam para o quinto príncipe com grande espanto. O poder que o quinto príncipe exibiu superou em muito suas expectativas. Os 3 se comunicaram rapidamente sobre a situação atual por meio de correntes de informação. Tirante gritou: "Como pode haver tal coisa? O que há com aquela armadura dele? Nossos ataques foram todos absorvidos por ele." Filipe analisou calmamente. "Esta armadura é muito estranha. Use sua vontade marcial para verificar. Esta armadura está viva. Algum tipo de forma de vida metálica que é ligeiramente maior que as partículas físicas forma a armadura, e eles continuam a engolir e liberar o poder de todos os tipos de radiação e campos magnéticos neste mundo. Eles então mudam, consertam e se fortalecem." "Isso não é tudo," disse o quarto príncipe, surpreso. "Depois que todos os nossos ataques o atingirem e transmitirem a ele, o poder dos impactos será todo transformado em um tipo de poder de alta temperatura por essas pequenas coisas em alta velocidade trêmula." Inúmeras trocas de informações ocorreram naquele instante e, em um piscar de olhos, os 3 especialistas de nível divino chegaram a uma análise aproximada da armadura de nanotecnologia. Embora não tivessem certeza dos princípios detalhados por trás disso, eles entenderam que seu oponente poderia transmitir as energias de seus ataques para o calor e então absorver e armazenar o calor. Além disso, a quantidade máxima de energia que a armadura poderia absorver era muito alta, tornando a maioria de seus ataques inúteis. Assim como os 3 estavam se comunicando naquele instante, o quinto príncipe não lhes deu mais tempo. Uma chama rastejante, com vários quilômetros de comprimento, disparou atrás dele, e ele veio carregando uma aura que poderia abalar o mundo, como uma miríade de raios explodindo. Um soco desferiu, e o poder distorceu o espaço, provocando ondulações que até encobrirão a luz do sol no céu. Pausa. Eles foram incapazes de se defender, e uma luz branca protetora explodiu instantaneamente. O corpo físico de Filipe foi esmagado com um soco,
e uma camada de leite marcial branco flutuou lentamente de seu cadáver. O quarto príncipe soltou um berro furioso do lado, e as 6 espadas elevadas ao céu foram liberadas até seus limites. Uma onda de intenção de espada que parecia vir de Hades começou a fervilhar em sua mente. Neste instante, o submundo que o Imperador Celestial do Abismo Místico havia deixado em sua mente foi finalmente liberado com força total. Uma miríade de intenções de espada começou a sair de seu corpo, e as intenções de espada frias pareciam ter baixado a temperatura da área dentro de uma faixa de 100 Li em várias dezenas de graus, fazendo com que todos sentissem um calafrio penetrante. O submundo na mente do quarto príncipe era o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico. Usando a consciência do quarto príncipe como base, ele extraiu as partículas de éter do espaço vazio e recriou um estado que era como uma simulação do mundo mortal. A força explosiva desencadeada neste momento foi como se todos os personagens fictícios tivessem se reunido, exibindo as 7 grandes técnicas de espada da dinastia de Jade. Simultaneamente, Tirante também lançou seu ataque final. Chamas cinzentas começaram a queimar por todo o corpo e sua vontade marcial continuou a desaparecer, oferecendo um sacrifício ao deus. Ele ofereceu sua vontade marcial como sacrifício ao deus cinza do mal em troca de uma imensa quantidade de energia diabólica. Naquele instante, uma enorme palmeira cinza com vários 10.000 quilômetros de comprimento desceu dos céus. A enorme palma foi formada completamente por espessa energia diabólica. Pode-se ver todos os tipos de montanhas, rios, animais, plantas e até mesmo as batalhas entre vários países. Esta palma que foi condensada de energia diabólica era como um país real, pousando no quinto príncipe. Um poder feroz e esmagador rasgou o espaço vazio e distorceu o céu acima de toda a grande cidade ocidental na escuridão. O quinto príncipe enfrentou as inúmeras intenções de espada das 7 grandes técnicas de espada da dinastia de Jade e a energia diabólica que Tirante recebeu em troca depois de ter oferecido metade de sua vontade marcial como sacrifício. Neste momento, o semblante do quinto príncipe tornou-se extremamente severo. Isso é ótimo. Um rugido arrogante rasgou a atmosfera. Vou deixar vocês verem o verdadeiro poder das armas de nanotecnologia hoje. 12 esferas seguram uma após a outra atrás do quinto príncipe, e majestosas ondas gravitacionais foram emitidas de dentro das 12 esferas de prata. A terra tremeu ruidosamente, continuando a tremer e fervilhar. Era como se houvesse um enorme dragão rolando no subsolo. As 12 esferas extraíram o poder do núcleo astral sob seus pés, enquanto violenta energia de calor, energia cinética e radiação continuaram a jorrar em direção ao corpo do quinto príncipe. O núcleo, que estava no fundo da terra, queimava e explodia constantemente, emitindo um grande poder que mudou a terra. No momento, a armadura de nanotecnologia estava extraindo diretamente uma parte do poder do núcleo astral para reforçar o quinto príncipe. Ao mesmo tempo, o quinto príncipe cerrou os punhos com força e observou enquanto a enorme palma e a intenção da espada desciam do céu. Sua batalha se elevou ao extremo, e a vontade marcial negra de todo o seu corpo se reuniu e condensou, tornando-se um enorme punho que o envolveu. Punho é autoridade. Fechar o punho é como cerrar a autoridade. Socar com poder é possuir autoridade. Quero que o mundo inteiro rasteje sob meu punho. Ondas de intenções que engolfaram o mundo foram emitidas da vontade marcial negra. Em meio a sons crepitantes, a vontade marcial do quinto príncipe tornou-se ainda mais condensada, como se ele fosse capaz de condensar um físico conjurado a qualquer hora ou lugar, lutando pelo nível 2 do nível divino. Todo o poder reunido nos punhos do quinto príncipe. Então, com um rosnado retumbante que ecoou por 1000 lis, seus punhos colidiram com as ferventes intenções da espada e a enorme palma. Como um estrondo alto que ecoou pelo céu, e camadas de ondulações empilhadas explodiram do ponto de colisão. No momento seguinte, o quinto príncipe disparou em uma linha preta, voando em uma linha inclinada em direção ao solo. No final, ele colidiu com um trecho de cordilheira com um estrondo alto, enviando partes da montanha voando.
Sua colisão destruiu o solo e ele se chocou contra um longo vale que se estendia por várias dezenas de quilômetros. Naquele breve momento de colisão, os corpos físicos de Philip e Tirante se despedaçaram e a vontade marcial do trio tornou-se extremamente fraca. Eles esgotaram quase todos os seus poderes. Olhando para o quinto príncipe que havia mergulhado nas ruínas da terra, os três exalaram. Então, no momento seguinte, eles olharam para o primeiro imperador com olhares cautelosos. Vendo os olhares extremamente cautelosos do trio, o primeiro imperador deu de ombros e disse: "Não há necessidade de olhar para mim. Sua batalha ainda não acabou." O que? Os três ficaram surpresos quando um punho de prata rasgou a vontade marcial de Philip, transformando-o em pó leve sem fim. Então, com uma corrida, a vontade marcial de Tirante foi esmagada em fragmentos sem fim. Isso foi seguido por um soco no espaço, e uma vontade marcial negra foi transmitida na velocidade da luz, transformando-se em ondas negras de impacto que perfuraram metade do corpo do quinto príncipe, transformando em pasta de carne e também quebrando metade do corpo marcial do quarto príncipe. Vai! Em apenas um momento, os três especialistas de nível divino sofreram sérios danos mais uma vez. O quinto príncipe, que havia atacado, ofegava intensamente enquanto estava parado no ar. Seu peito direito e braço direito haviam desaparecido. Agora mesmo, com a ajuda das inúmeras micropartículas de prata, elas estavam se regenerando a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Claramente, não foi fácil para ele receber aquele ataque anterior. Em particular, a energia diabólica que Tirante recebeu depois de sacrificar metade de sua vontade marcial foi tão aterrorizante que quase causou a explosão do quinto príncipe. Se não fosse por causa da capacidade da armadura de nanotecnologia de absorver ataques, era provável que Tirante sozinho fosse capaz de lidar com ferimentos graves. No entanto, olhando para os lentos movimentos contorcidos de Philip e Tirante em suas tentativas fracassadas de se regenerar, e então para o quarto príncipe de rosto pálido que tremia enquanto tentava voar, o quinto príncipe finalmente revelou o sorriso de um vencedor. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 704. Chegada. Isso não era tudo. Depois de retirar a mão esquerda com a qual havia perfurado, o quinto príncipe recuperou a respiração em apenas um momento e sua aura subiu repetidamente. Sob o apoio da armadura de nanotecnologia, seus ferimentos estavam sendo curados rapidamente. Olhando para as três pessoas que estavam surpresas, com medo e nervosas, o quinto príncipe disse friamente, com suas habilidades como especialistas de nível 1 e 2 nível divino: "Você deveria estar orgulhoso de ser capaz de me prejudicar." O quarto príncipe olhou para o quinto príncipe incrédulo. Ele não esperava que seu irmão mais novo, que sempre foi mais forte do que ele, se tornasse tão forte. Em vez disso, não é que ele se tornou forte, mas a armadura que ele tinha sobre ele era incrível. "O que você está vestindo? Isso definitivamente não é uma arma divina." O quinto príncipe sorriu. Ele ainda estava se recuperando de qualquer maneira. Uma vez que seus ferimentos se recuperassem em pouco tempo, ele seria capaz de suprimir completamente essas três pessoas. Então, ele não se importou em dizer mais algumas palavras. "Isso é chamado de armadura de nanotecnologia, caipira." Vendo o olhar questionador do quarto príncipe, o quinto príncipe sorriu ainda mais orgulhosamente. "Idiota, este é um equipamento que os povos antigos usavam para afastar inimigos externos durante o primeiro ataque." "O primeiro ataque?" O quarto príncipe perguntou surpreso. "Como isso é possível?" "Isso é algo que aconteceu várias dezenas ou mesmo centenas de milhares de anos atrás. Que tipo de equipamento pode ser armazenado por tanto tempo?" O quinto príncipe balançou a cabeça, enquanto seus olhos se enchiam de grande arrogância. "A civilização que existia antes do primeiro ataque não é algo que um caipira como você possa imaginar. Naquela época. TSK, porque estou lhe contando tudo isso. Você não saberá mesmo se eu lhe contar." Simultaneamente, inúmeros especialistas na academia e na cidade foram abalados pela batalha no céu. Se pudesse ser dito que todos estavam cheios de confiança no início,
Quando os 3 especialistas de nível divino apareceram, então a situação atual poderia ser considerada extremamente perigosa. Zhou Xingwen olhou, com grande choque, para o quinto príncipe que estava no céu. Como isso é possível? Quem diabos é essa pessoa? Pensar que ele é capaz de derrotar sozinho o príncipe Filipe, o quarto príncipe tirano. Como as coisas acabaram assim? Ele vai atacar a academia. Todos na academia regional da região do Grande Oeste entraram em pânico. O governador e o chefe do departamento trocaram um olhar, enquanto seus olhos revelavam horror. Embora tenham feito o possível para pacificar os alunos e professores da academia, não houve efeito algum. Uma sensação de impotência percorreu seus corpos. Apenas especialistas em nível divino são capazes de decidir sobre a direção da história do mundo, disse o governador da região do Grande Oeste enquanto olhava para a figura no céu e suspirava. Esse desamparo. Não importa o que façamos, o resultado final será decidido com um mero pensamento deles. O chefe do departamento, James, suspirou enquanto olhava para a figura no céu com desespero em seus olhos. Será que é o desejo dos céus que a nossa grande região ocidental pereça? Dentro da residência do chefe regional na cidade de Great Eastern, o chefe regional Benjamin e seu assistente, Asto, olhavam friamente para a batalha no céu. O chefe regional Benjamin era o cavaleiro outorgado que o primeiro príncipe havia enviado para assumir a região do Grande Oeste. Seu assistente, Asto, havia acabado de assumir este cargo no nome. Enquanto na verdade, o verdadeiro ocupante do cargo era um especialista que estava preparado para assumir a Academia Regional da Grande Região Oeste. Ele era um especialista que lutou contra o chefe supremo da Escola de Artes da Espada no passado. Era uma pena que, embora ambos fossem especialistas de primeira linha entre os cavaleiros conferidos, existências de nível semideus, ambos haviam sido derrotados por Fan Xingjian e depois humilhados por Tirante usando fezes. Eles não conseguiram assumir o controle da região do Grande Oeste com sucesso. Então, depois que Fan Xingjian alejou o primeiro príncipe de seu cultivo, eles foram completamente marginalizados na região do Grande Oeste. Uma ordem deles pode nem conseguir sair da residência do chefe regional. Embora ambos estivessem deprimidos, eles realmente não desistiram e trabalharam duro em seu cultivo enquanto se escondiam na grande cidade ocidental, esperando por uma oportunidade para atacar. No entanto, era uma pena que a influência de Fan Xingjian tivesse se tornado cada vez mais forte, fazendo com que eles se sentissem sem fôlego. Agora, olhando para a situação no céu, os dois revelaram um sorriso frio. Ah, disse o chefe regional Benjamin, com um leve olhar de exultação. Deus sabe onde Fan Xingjian ofendeu este especialista em nível divino, e agora a outra parte veio bater nas portas. E daí se houver 3 especialistas em nível divino? Eles ainda vão ser mortos. Seu assistente, Asto, também parecia um pouco animado. Este Fan Xingjian cria problemas em todos os lugares e finalmente ofendeu um inimigo que ele não pode ofender. Vendo que ele ainda não voltou para fornecer apoio, deve ser que ele esteja com medo dessa pessoa de armadura de prata. Eu me pergunto quem é essa pessoa de armadura de prata. Com um cultivo tão surpreendente, ele provavelmente pode ser classificado entre os 3 primeiros entre os 10 grandes especialistas em nível divino. Quem se importa com quem é essa pessoa? Benjamin disse com um sorriso. Contanto que lhe mate e aleije os subordinados de Fan Xingjian, isso é tudo que importa. Inúmeras pessoas na grande cidade ocidental notaram a mudança que estava acontecendo no céu. No entanto, apenas aqueles que eram cavaleiros outorgados ou existências de nível superior seriam capazes de ler as ondas de luz e ondas sonoras antes que pudessem sentir a situação concreta. Mesmo assim, mais de 100 cavaleiros outorgados ficaram pasmos quando viram esta cena. Eles ficaram primeiro chocados com o poder dos 3 especialistas de nível divino na Academia Regional da região do Grande Oeste e depois abalados pela ferocidade do Homem de Armadura de Prata ao derrotar os 3 especialistas de nível divino sozinhos. Depois de um breve momento, os ferimentos do quinto príncipe foram finalmente curados.
A vontade marcial negra se transformou em um punho cerrado que mais uma vez se condensou fora de seu corpo. Tudo bem, quarto irmão. Vou alejar seu cultivo e poupar sua vida. Quanto aos outros dois, você pode morrer. No instante seguinte, as 12 esferas atrás do quinto príncipe foram ativadas mais uma vez, e um poder infinito se acumulou em seus punhos. O quarto príncipe e os outros dois olharam para esta cena com grande surpresa. Como isso pode ser? Ele se recuperou totalmente. É outro ataque de poder total. Sob o apoio da armadura de nanotecnologia, um reator nuclear que poderia fornecer eletricidade a um país inteiro continuou a fornecer energia ao quinto príncipe. As 12 esferas também extraíram loucamente o poder do núcleo da Terra para apoiar o quinto príncipe. Não apenas os ferimentos do quinto príncipe se recuperaram, mas quando ele desferiu seu soco, foi com uma força que não era de forma alguma mais fraca do que seus socos anteriores. Este soco foi suficiente para matar as vontades marciais restantes de Filipe e Tirante. No entanto, bem quando o quinto príncipe deu um soco com a luz negra explodindo como ondas de choque negras que estavam prestes a engolir as vontades marciais contorcidas de Filipe e Tirante, uma figura humana apareceu de repente diante dos dois. Então, com um movimento de sua mão, como enviar uma bola de beisebol voando, a pessoa enviou as ondas de choque, que o quinto príncipe atingiu com todo o seu poder, voando para o céu. Correntes turbulentas negras romperam a camada atmosférica, parecendo muitos dragões enfurecidos rugindo na atmosfera. Uma miríade de raios, ondulações espaciais e inúmeros fenômenos atmosféricos foram criados. Olhando para Fan Xingjian, o quinto príncipe ficou atordoado. Fan Xingjian. Vendo a aparição repentina deste homem, os olhos do quinto príncipe de repente brilharam com grande fúria. A fúria foi seguida por sentimentos infinitos de vingança e ódio, bem como a alegria que encheu seu peito. Ah, você ainda se atreve a voltar. Já que é esse o caso, eu vou matar todos vocês hoje. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.